Hoje aqui no podcast da CDL nós vamos falar de um setor que tem uma representatividade gigantesca aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e até mesmo no exterior. E é por isso que nós estamos trazendo uma pessoa que é responsável, diria assim, pelo combustível que chega e impulsiona todo o setor, como se fosse um carro. E por meio deles, então, a gente consegue hoje falar sobre Sinop, a pujança que é esse município e o tanto que se desenvolveu. E é com muita alegria que, representando o agronegócio, hoje recebemos aqui no nosso estúdio Ilson José Redivo, ele que é presidente do sindicato aqui da nossa cidade, também vice-presidente da FAMATO e vice-presidente norte da ProSoja. Seu Redivo, seja bem-vindo. Então é um prazer estar aqui no CDL, na casa do CDL. É importante essa interligação entre as entidades e eu fico muito feliz em poder contribuir um pouquinho, a gente falar um pouquinho sobre esse setor, que é um setor responsável pelo desenvolvimento do estado do Mato Grosso, desenvolvimento do país, e que tem contribuído muito aí com a geração de empregos, renda e que tem alavancado o desenvolvimento do Brasil. Eu sempre tenho dito que a agricultura e a pecuária são duas cadeias responsáveis pelo desenvolvimento do nosso país. Nós, há 50 anos atrás, nós éramos importadores de alimentos, da mesa do consumidor, de um modo geral. Nós importávamos arroz, feijão. Então, o Brasil vivia numa situação muito difícil e muito adversa da situação que nós vivemos hoje. E em 50 anos, que é um curto espaço de tempo, é um espaço muito pequenininho, nós passamos de importadores de alimentos básicos para grandes exportadores de alimentos. E isso se deve à pujança do povo guerreiro, dos brasileiros que, determinados e levados por um anseio de crescer, progredir, transformaram esse estado, transformaram o Centro-Oeste em um grande celeiro mundial. Seu Redivo, há quanto tempo que o senhor já está em Sinop? Há 37 anos. 37 anos? O senhor veio de que região? Eu vim do sul do Paraná. Eu sou nascido em Santa Catarina, Caçador, Santa Catarina. Depois me mudei, meus pais se mudaram para São Lourenço do Oeste, também em Santa Catarina. Fiquei lá até os 15 anos, daí com 15 anos saí estudar e não voltei mais para casa. Fui para o Paraná, foi meu primeiro emprego na empresa, na Emater do Paraná, uma empresa de assistência técnica e extensão rural no Paraná, e de lá eu vim para Sinop. E a família do senhor já era do agro? Não, a minha esposa morava em Quitandinha, ela morou em Quitandinha, a infância dela toda foi em Quitandinha. Quitandinha é uma cidade muito próxima de Curitiba, onde tem pequenos produtores. Era uma grande região produtora de batata e cebola, porque tem muitos poloneses lá. E eu fui trabalhar lá na Emater, abri um escritório da Emater em Quitandinha, e lá conheci o meu benzinho, como eu falo. Conheci a Estela e somos casados há 42 anos. Olha. Temos 2 filhos, que nos dão muita honra, muita alegria. Agora tem uma netinha que se chama Felipa, filha da nossa filha Rafaela. E o que motivou vocês a virem a Sinop 37 anos atrás? Então, eu tenho apego pela agricultura, sou técnico agrícola, depois fiz administração de empresa, depois de uma certa idade, uma idade avançada, fiz administração de empresa. Mas eu sempre tive vínculo, sempre tive paixão pela agricultura. E essa região se falava muito no desenvolvimento do estado do Mato Grosso. E daí acabei caindo em Sinop. Vim para cá e aqui me estabeleci com uma empresa madeireira no início. E essa empresa oportunizou, porque quando eu vim para cá só se falava em madeira. Então, uma forma mais fácil de você montar alguma coisa aí para você crescer economicamente era o setor madeireiro, porque tinha uma disponibilidade muito grande e uma oferta e uma procura muito grande pela madeira da nossa região. E nós iniciamos com uma indústria madeireira que prosperou, graças a Deus, e dela possibilitou a gente comprar uma área de terra.
E aí, a partir desse momento também, o senhor começou com a atividade na agricultura, de plantio, Sim, enfim. sim. Quando Como é que compramos foi foi? em 2002, já iniciamos, né? A gente já iniciou a atividade agrícola e continuamos com a madeireira. Eu parei a madeireira em 2013 ou 2014, que eu parei definitivamente o setor, né, com a indústria madeireira. E daí me dediquei à agricultura. Participei do Sindusmad, enquanto madeireiro, participei Sim. sempre do Sindusmad, fui diretor do Sindusmad por muitos anos. E depois ingressamos no Sindicato Rural de Sinop, e lá surgiu que, com o passar dos anos, a gente acabou sendo indicado para ser o presidente do sindicato e estamos na nossa segunda gestão. E o sindicato, ele já está com quantos anos? O sindicato faz agora 35 anos 35. da sua fundação, 35 anos de bons serviços prestados aos produtores dessa região, às famílias dos produtores. E como que ele surgiu? Surgiu das necessidades da época, né? Eu acho que você tem que aglutinar as forças vivas da comunidade, tem que aglutinar todas as cadeias produtivas, porque você, de forma organizada, você consegue mais fácil resolver os problemas daquela classe. Então, o sindicato surgiu da necessidade de organizar o setor em busca das soluções para os problemas que já existiam naquela época. E, por incrível que pareça, os problemas só aumentam, viu, minha gente? Eles não diminuem. Os problemas em todos os setores, eles só aumentam. E todo dia tem um touro para você pegar no chifre. Todo dia você tem uma demanda e cada vez as demandas são mais complexas, né? E, seu Redivo, como é que é trabalhar com a agricultura? Desde quando o senhor começou, né, lá naquele período, tantos anos atrás, por exemplo, 35 anos atrás, quando surgiu o sindicato, e agora? Existe alguma diferença em trabalhar nesse segmento? Existe muita que diferença. Mudou de lá para cá? A evolução no setor agropecuário foi muito grande nesses 30 anos aí, né? E muito grande em todos os sentidos. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, digamos assim, o Mato Grosso foi colonizado pelo Sul, iniciou a colonização pelo Sul. Você produzia 25 a 30 sacas de soja por hectare. Nós dobramos a produção de área por hectare. A produtividade média hoje é 60 sacas de soja por hectare. Então, num espaço muito curto, numa janela de 40 anos, dobrou-se a produtividade de soja, dobrou-se a de milho, da pecuária a mesma forma. Quer dizer, o produtor vem desenvolvendo técnicas, né? Hoje tecnificou muito a agricultura. E nós estamos numa região que é abençoada por Deus, eu sempre digo isso, a nossa região, o centro-oeste brasileiro e o Mato Grosso principalmente, são regiões, nós temos aí regiões que são muito propícias ao plantio, por isso que o Mato Grosso se desenvolveu dessa forma. Nós temos topografia plana, né? Uma topografia que favorece a utilização de máquinas em grande escala, de grande porte. Então elas têm mais rendimento no trabalho, né? E você tem umidade constante e abundante, você tem um período de chuvas bem definidos e regulares. Esse ano que foi atípico, mas isso acontece uma vez na vida, uma vez na morte, não é coisa frequente na nossa região. O frequente na nossa região são chuvas regulares. E você tem luminosidade, que é um outro fator importante para o desenvolvimento da soja, tanto é que a soja produzida no Mato Grosso ela tem teor maior de óleo, né, por conta disso, por conta do desenvolvimento dela e da alto período de luminosidade por dia, tem mais horas de luz que incidem sobre a lavoura. E os nossos solos não são de grande fertilidade, mas isso você corrige, né, você faz a correção desse solo e você faz a adubação adequada para ele e torna ele mais produtivo. Por isso que nós dobramos a produtividade, né? Isso aqui se fez com o uso da tecnologia de ponta, né? Hoje o Brasil é exemplo para o mundo na produção sustentável, né? Um outro fator que nós temos que salientar, e é importante que se diga, que a nossa região produz com sustentabilidade. Nós temos 61% dos biomas mato-grossenses preservados, de todos os biomas, 61% são intocados, como eram há 200 anos atrás. São biomas que estão intocados, 61% da área do estado do Mato Grosso. E destes 61% que estão intocados, 41% são dos proprietários. Os produtores proprietários de terra que preservam 41% dos 61% que são preservados no estado.
É bom que se diga que hoje um produtor que está na Europa, um produtor europeu, ele pode plantar 100% da sua área e nós podemos utilizar apenas 80%. E ainda eles querem que você reduza os desmates na nossa região, que você não utilize nem os 20%. Então é um contrassenso, né? É um contrassenso quando se prega a manutenção de florestas aqui e lá se prega a utilização de 100% das suas propriedades. Então nós não podemos concordar com imposições feitas por governos de outros países, né, interferências governamentais que venham ditar regra. No Brasil, nós temos um Código Florestal dos mais restritivos do mundo e a legislação brasileira ela tem que ser preservada, ela tem que ser respeitada pelos outros países também, assim como nós respeitamos os outros países, a legislação dos outros países. Então é cada um no seu quadrado, né? As leis brasileiras têm que ser respeitadas, inclusive pelos europeus. E, seu Redivo, o custo para essa produção ela é um custo muito alto. A terra tem um valor muito alto, para você fazer essa atividade é um custo elevado também, não é? O produtor está passando um momento de crise muito acentuada. Este ano, levados pela queda de produtividade em função dos aspectos climáticos, que houve uma redução significativa, em torno de 15% a 20% no estado do Mato Grosso, que impactou a produção. Mas o fator que está afetando mais a economia do agronegócio é a queda dos preços das commodities, né? Nós comercializamos o soja na safra passada em torno de 140 a 160 reais, mais ou menos, uma média de 140 a 160 reais. Este ano, o mesmo produto foi comercializado de 90 a 110, então é uma queda de mais de 50% em relação à safra passada. O milho a mesma coisa, vendíamos o milho a 70 a 80 reais na safra passada, esse ano 35 a 40. O boi chegou a 320, hoje também caiu mais de 50%. Então veja bem, os produtos produzidos na nossa região, pelos produtores e pecuaristas da nossa região, tiveram uma queda de preço de 50%. Isso significa um impacto muito grande na economia do estado do Mato Grosso, né? Isso vai afetar o comércio, de modo geral, vai afetar toda a cadeia econômica do estado. É o combustível que deixa de entrar. É dinheiro que deixa de circular, é dinheiro que está tudo pronto, é dinheiro que não circula mais no comércio local. Se não circula mais no comércio local, vai travando as rodinhas na engrenagem, né? A economia de um país é como uma engrenagem, é como uma roda cheia de engrenagem. Se você vai calçando essa engrenagem aí, se você vai colocando calços, que esse calços é a menor circulação de dinheiro, essa engrenagem, a tendência dela é dando tranco, e daqui a pouco ela quebra um dente da engrenagem e ela para de funcionar. Então, infelizmente, nós estamos passando por esse momento de crise econômica, mas nós também somos otimistas e perseverantes e haveremos de superar isso, porque o agricultor enfrentou muitas crises, nós enfrentamos muitos períodos de crise. Então, haveremos de superar esse também com resiliência e determinação e, né, nós vamos passar por isso também, né? E a gente sabe que depois da chuva vem o sol e assim a vida toca, né? O agricultor, ele vive com uma grande esperança, ele vive na esperança de que pode dar certo sempre, seu Redivo. Como é que é isso? Como é que vocês controlam essas emoções? Saber que depende de tanta coisa para ter um bom resultado. Eu acho que é isso que move a agricultura, é isso que faz você ser determinado. Primeiro que o produtor, eu acho que é determinado, são pessoas determinadas e perseverantes, né? Nós não temos sábado, não tem domingo, não tem dia santo, não tem feriado. Quando tem que fazer o serviço, quando você tem que colher, você colhe, quando você tem que plantar, você vai plantar. Não tem independente do dia da semana. Então nós não se apegamos ao calendário e não verificamos feriado, não observamos feriado e nem podemos se dar o luxo de não trabalhar no dia de feriado, porque a lavoura não espera. Se você tem que colher, você tem que ir lá e tirar o produto, senão você pode perder ele na roça sem colher. Então o produtor tem que ter essa determinação, e ele é determinado por natureza. Se não fosse assim, não teria transformado o estado do Mato Grosso nessa pujança que é. Se não fosse a força desses guerreiros, né, a força, a determinação desses guerreiros que vieram para cá. Eu conheci depoimentos de pessoas que plantam hoje 4.000 hectares, moraram 2 anos embaixo de uma lona. A mãe teve filho embaixo de uma lona.
A água vinha puxada no balde do córrego, do rio. Então, e hoje planta 1.000 hectares. Então, hoje o cara é sortudo. Não tinha estrada, não tinha 163, não estava duplicada, tá certo? Não estava... Não tinha estrutura. Não tinha estrutura que nós temos hoje. Não tinha energia, né? Nós não tínhamos energia, a energia era racionada, era tocada por motor gerador, tinha num bairro, faltava no outro, e daí invertia, enfim. Mas a gente superou todos esses desafios, né? Superou todos esses desafios e temos outros pela frente para superar. Nós temos a Ferrogrão, que é um sonho de 20 anos. 20 anos que se fala em ferrogrão, aqui em Sinop, 20 anos que já teve movimento a favor da ferrogrão. E, infelizmente, o Brasil está muito atrasado em termos de logística, né? Nós estamos muito atrasados e nós precisamos avançar. Haja visto que a França tem uma área do tamanho, metade do tamanho do Mato Grosso, ela tem 30.000 quilômetros de ferrovias na França, e o estado do Mato Grosso tem 200 quilômetros, 200 e poucos, 200 quilômetros contra 30.000 quilômetros de ferrovia na França. E o Mato Grosso tem 200 quilômetros, então, e são contrários à construção. Veio o Macron aqui pedindo para não sair a ferrogrão, para não afetar a floresta amazônica. Então é contrassenso, quer dizer, eles querem que a gente, não querem o desenvolvimento que sabe que nós incomodamos. Eles sabem que o Brasil incomoda na produção, na capacidade de produção. Nós temos, nós temos condições muito melhores de produzir, muito mais favoráveis de se produzir do que a França, Estados Unidos, etc. Porque aqui nós fizemos 2 ou 3, até 3 safras por ano, enquanto que o americano ele tem que escolher se ele vai plantar soja ou vai plantar milho. O europeu a mesma coisa, por causa das condições climáticas. Então eu sempre digo que Deus iluminou o Brasil, Deus é brasileiro. E seu Redivo, olhando a representatividade do senhor em frente à FAMATO e à ProSoja, quais são assim, as metas, o foco, as lutas no momento que vocês estão trabalhando? Eu digo perante essas, né, que acaba tendo uma representatividade maior, envolvendo mais produtores. Então, nós temos um problema que nos afeta bastante, que nos aflige, que é a moratória da soja e da carne. O que é a moratória da soja? É o impedimento do produtor comercializar o produto oriundos de áreas desmatadas depois de 2008, mesmo que legal. Nós não somos a favor do desmate ilegal, mas o produtor que tem aqueles 20% de direito que ele pode abrir, nós só podemos abrir 20% na região amazônica. E esses 20% não pode ser tirado o direito do produtor de derrubar e produzir nessa área. Senão, como é que ele vai ter o sustento? O seu sustento, se ele vai ter uma propriedade com 100% de área de mato. Da onde que ele vai tirar o sustento dele, da sua família, né? Entendeu? Então, nós precisamos que o Código Florestal seja respeitado por todos, inclusive por essas empresas signatárias da Biov, que são as que pregam a moratória da soja, e não adquirem produtos, existe uma lista negra, elas não adquirem produtos de áreas desmatadas depois de 2008, mesmo que legal, é bom que se frise isso. Então, nós somos contrários a isso, esse é o embate que nós estamos levando, nós não podemos aceitar imposições que venham de cima para baixo dessa forma, desrespeitando o Código Florestal, indo contra o desenvolvimento do Estado, né, trancando o crescimento, a possibilidade do Estado crescer, de gerar mais emprego, gerar mais renda, gerar mais alimento, né, gerar mais impostos e desenvolver o Estado como um todo. É visto que os municípios em que a agricultura é forte, os municípios são fortes, são pujantes. Isso é um exemplo muito forte. Agora, você cercear o direito da pessoa que comprou uma área de terra que podia abrir lá atrás 50%, hoje só pode abrir 20%, cercear ainda este direito de abrir os 20%, nós não podemos aceitar isso. E é cerceado o direito, uma vez que você produz e não pode vender, então por que você vai produzir? Você produz boi, o frigorífico não compra porque ele veio de uma área desmatada depois de 2008. Você produz o soja da mesma forma, o milho da mesma forma. Agora é bom que se diga que eu não vejo um boi no pasto com 10 anos. Eu não vejo um saco de soja sem ser comercializado, eu não vejo um saco de milho sem ser comercializado, mesmo pregando essas imposições, de as trades não comprar
daquele CPF que desmatou depois de 2008, uma área depois de 2008. Então existe uma grande, qual é a palavra que eu vou dizer assim? Existe um discurso em cima disso, um discurso em favor do ambientalismo que na verdade ele não se sustenta, porque se não fica nem um saco de soja sem ser vendido, e a Biov tem uma relação muito vasta de produtores que produzem, e eles são os exportadores de 90% do soja. Então esse soja cai na mão deles, é triangulado. Eu vendo para um intermediário, esse intermediário troca de nota e vende para Mage, vende para Cargill, vende para Bunge, daí o soja é legal. Então é um contrassenso nisso e nós não podemos aceitar. É uma hipocrisia, eu digo que isso aqui é uma hipocrisia, sabe? E, seu Redivo, qual tem sido o posicionamento do governo diante disso? O governo, fizemos uma reunião em novembro com mais de 100 prefeitos, o governo assumiu o compromisso de conversar, dialogar com as signatárias da Biov, assumiu o compromisso de destituir dos conselhos estaduais todas as ONGs que alimentam essa moratória e que são contrárias ao desenvolvimento do Estado, portanto, se alimentam a moratória, elas são contra o desenvolvimento do Estado. O governador assumiu o compromisso também de rever os incentivos fiscais dados a essas grandes multinacionais que atuam no estado do Mato Grosso, que são contrárias são a favor da moratória da soja. E, por último, ele assumiu o compromisso de estudar medidas judiciais cabíveis para eliminar a moratória da soja. Então, o governador tem sido muito positivo em todos os seus posicionamentos. Nós temos que também enaltecer o trabalho que o governador de estado vem fazendo. Ele se posicionou de forma muito firme contra as invasões de terra, a favor da legalidade, a favor do direito à propriedade. E isso tem que ser enaltecido pelo posicionamento do governador. O governador tem aplicado nos últimos anos, ele tem aplicado 100% de todos os recursos que ele arrecada do FETAB, que é um fundo voltado para o melhoramento da infraestrutura do Estado e habitação, e ele tem respeitado isso, que governos anteriores arrecadavam esse dinheiro e não aplicavam em rodovias, em melhoramento das rodovias. Então a gente está vendo a transformação do Estado no Mato Grosso, né? Nós temos mais de quase 3.800 quilômetros que ele entregou de asfalto, o governador Mauro Mendes, quase 3.800 quilômetros. Então, se você pegar nesse governo, em 2 mandatos do Mauro Mendes, ele vai entregar mais do que os últimos 20 anos dos governadores anteriores. Então, é uma grande evolução que está ocorrendo no estado do Mato Grosso e nós temos que valorizar e enaltecer também a determinação do governador de fazer isso. E a gente tem certeza que, mais uma vez, ele vai estar do lado do produtor na questão da moratória, porque ele é sabedor de que ele não pode cercear o direito da pessoa de produzir, da pessoa produzir, exercer a sua liberdade de produzir e gerar emprego, renda e divisas para o estado do Mato Grosso, porque o estado precisa disso, né? O estado, a população mato-grossense precisa disso, porque é o agronegócio que alimenta as demais cadeias, né? As demais cadeias, como a gente falou anteriormente. Então, nós não podemos estancar o desenvolvimento do agronegócio, muito pelo contrário, nós temos que desenvolver e dar condições dele sair dessa crise que a gente entende como momentânea, e nós futuramente haveremos de navegar em mar mais tranquilo, né? E os números dizem isso, né, seu Redivo? A representatividade que o agro tem, hoje tem um comércio pujante, hoje o setor imobiliário tem muita procura, muita gente chegando, enfim, da onde que vem o dinheiro que está impulsionando tudo isso, esse carro, esse combustível? Está vendo o agro, os números vem do agro, né? Ele vem do agro. O agro é um setor que distribui muita renda, A exemplo disso, todas as cidades que o agro é forte, as cidades crescem, desenvolvem, o setor habitacional cresce, o setor educacional, habitacional, enfim. Há um desenvolvimento generalizado porque circula moeda corrente, circula dinheiro, ele gera riqueza. Né? E eu não vi país nenhum crescer sem a geração, sem
sem favorecer a geração de riquezas, né? Porque todos ganham com isso, é o tal do ganha-ganha. Se o empresário do ramo agrícola ele tem uma situação, ele melhora de condição, ele vai ter mais, vai fazer uma casa melhor para o funcionário dele na fazenda, ele vai dar um salário melhor para o funcionário, e ele vai dividir, ninguém é egoísta que quer a coisa só para si, e isso tem acontecido. Você pega aqui salários de gerentes de fazenda que são invejáveis na nossa região. Salários que não têm curso superior, muitos deles não têm curso, têm prática, têm conhecimento, têm habilidade para conduzir o negócio e ganham salários de executivos de grandes empresas. E isso é bom, mas é um sinal da valorização do empresário rural para com o seu colaborador. Inclusive, você já teve os números representativos do volume de negócios e que é fomentado pelo agronegócio. E assim, são números muito representativos, principalmente das empresas voltadas tanto ao agronegócio, ao agro e até mesmo ao setor madeireiro. Sim. Então até saiu uma manchete. Seu Redivo, hoje quem que é o principal comprador da gente? O nosso maior importador de soja são os países asiáticos, os maiores importadores, né? O milho, nós temos uma evolução muito grande aí no consumo interno, com essas usinas de etanol que surgiram. Nós temos em Sinop a Impasa, que esmaga aí 110 mil sacas. Eu não sei se já aumentou a capacidade, porque ali aumenta todo dia, mas esmagava 110 mil sacas de milho por dia. E desse porte de empresas, nós temos aqui no eixo da 163, tem a Impasa de Sinop, a Impasa de Mutum e tem a EFS em Sorriso e Lucas do Rio Verde. Então nós temos 4 grandes empresas e já tem outras se instalando na nossa região que consomem um volume muito significativo de milho. E isso é muito bom porque a gente vê o desenvolvimento de Sinop antes e depois da Impasa. A Impasa é uma grande geradora de emprego, uma grande distribuidora de renda, e ela tem contribuído muito para o desenvolvimento de Sinop. Ela tem contribuído muito pela geração de empregos indiretos que ela causa, né? E por ser uma empresa transformadora, que é o que o Brasil precisa. Nós precisamos sair da exportação de produtos primário in natura e nós passarmos a vender carne processada com cortes finos, cortes elaborados, nós vender o soja industrializado e não mais o soja em grão. Porque o que faz hoje? Nós vendemos o soja a granel, em grãos, para ser industrializado, geramos emprego na industrialização nos países asiáticos. Nós temos que, aos poucos, industrializar a nossa produção, a exemplo do que está sendo feito com o milho nessas grandes empresas. Seu Redivo, e qual que é a expectativa agora para a próxima colheita? A expectativa de produtor sempre é positiva, ele sempre planta para colher mais do que o ano passado, sempre o próximo ano vai dar, sabe? Ele se prepara para isso e ele faz isso. Eu não digo que é só expectativa, porque todo ano o pensamento de produtor é todo ano melhorar a qualidade do seu solo, é melhorar o seu solo, onde está dando uma erosão, ele cercar essa erosão, ele fazer palhada, cobertura, melhorar a qualidade do solo, melhorar a adubação que ele faz, melhorar o processo de calagem, melhorar as pulverizações que ele faz para o controle de pragas, utilizar uma semente de um poder genético maior, com mais capacidade de produção. Então, é por isso que nós dobramos a produtividade de 30 para 60 sacas de soja em 40 anos. É que o produtor ele é antenado, ele é aguçado, ele tem a perspectiva e ele tem essa visão de empreendedor, né? Ele se reinventa todo ano. Exatamente. Então, a nossa expectativa é das melhores. Nós temos desafios pela frente, nós temos que melhorar a capacidade de armazenamento nas propriedades rurais. Esse é um trabalho que tem que ser feito e ele precisa ser encarado pelo produtor. O produtor tem que começar a fazer a conta que ele tendo um armazém na sua propriedade, ele vai ter um monte de benefícios e ele vai ter um monte de preocupações a menos, né? Ele vai gastar menos em frete, ele vai perder menos na classificação do produto, ele vai ter menos problema na classificação na hora de vender seu produto. Ele vai ter a estabilidade de guardar o seu produto no seu armazém. Então, isso com o tempo, a hora que tiver um volume significativo dos grãos
armazenados na propriedade dos produtores, vai inverter. São os compradores que vão atrás do produtor. Hoje é o contrário, hoje eu que tenho que procurar onde que eu vou entregar meu produto. Eu entrego meu produto, se eu não tenho armazém na minha propriedade, eu coloco meu produto nos armazéns gerais aí, com venda a fixar, mas já está vendido, eu já vendi meu produto, eu já não sou mais dono dele. Então eu perco o poder de barganha, eu perco o poder de comercializar melhor esse produto. A hora que o produtor, que 80% dos produtores tiverem armazéns nas suas propriedades, tenham toda certeza, produtores que estão me ouvindo, que vai inverter, né, que isso aqui vai inverter até na comercialização dos grãos. Nós vamos ter poder de barganha, mais poder de barganha. E aqui fica uma sugestão, minha gente, que nós temos que aprender a se unir. Se eu não posso sozinho construir um armazém, mas eu tenho que juntar 2, 3 vizinhos. Nós temos um exemplo, a Coazul, em Santa Carmen, juntou 11 famílias e constituiu-se uma cooperativa e está indo de vento em popa. É exemplo que é dado. Então vão conhecer, vai lá conversar na cooperativa. Tenho certeza que o atual presidente não vai ser negado, dar toda orientação, todo esclarecimento para que isso se multiplique no município. Ou junta 3, 4 produtores e faz um silo. Faz um silo, divide em 3. Isso é muito fácil de fazer e nós temos que aprender a gente tem que aprender a se associar. Porque nós vemos aí todas as grandes empresas multinacionais, todas elas estão se agrupando. Estão juntando 2 multinacional, mega multinacional, para formar uma maior ainda, entendeu? Então nós temos que seguir esses exemplos e começar a exercitar isso aí da união, de trabalhar em conjunto, que fica mais fácil para todos. Seu Redivo, o pessoal até comentou que parece que teve alguns agricultores que nesse período não tem nada lá na propriedade, não plantaram nada. Isso realmente aconteceu? E se aconteceu, por quê? Explica melhor para a gente. Não, nesta safra aqui, houve uma redução de plantio da área de milho, voltada em função dessa crise econômica, dos baixos preços na cultura de milho, e o preço dos insumos estava muito elevado. Então o produtor fez a conta, ele tirou aquelas áreas com maior teor de argila, que eram áreas com menos potencial produtivo para a segunda safra de milho, ele deixou de plantar milho. Então houve uma redução na área de milho, não foi plantado em 100% da área como nos anos anteriores. Mas soja não ficou nenhuma área sem plantar, que eu tenha conhecimento, não ficou nenhuma área pronta para o plantio e que foi deixada de plantar por conta até porque nós não sabíamos dessa queda tão acentuada de preço ano passado, você não tinha essa previsão. Sim. O produtor não tem bola de cristal para saber que vai cair 50%, enfim. Agora nós temos um outro problema sério, que é do preço das máquinas, que está muito alto. Ele tem que reajustar o preço das máquinas, tem que voltar nos patamares de soja no valor de 100 e não de 150. Então, o valor das máquinas, você tem uma média, uma máquina aí de uma colheitadeira de grande porte, plataforma de 40 pés, custava 25, 26 mil sacos de soja. Hoje custa 35, 38 mil sacos. Então, isso aqui tem que se ajustar. Esses valores têm que se ajustar para dar condições do produtor continuar produzindo, senão ele quebra a cadeia, quebra o dentro da cadeia. E aquilo quebra aquele dentinho da engrenagem, e a engrenagem começa a dar tranco e ela quebra a engrenagem. Quebra e não pode quebrar a engrenagem. Então o produtor tem que continuar produzindo. Os insumos da mesma forma, mas isso é cíclico, as coisas se ajustam. Sempre há um ajuste. O preço das máquinas já está baixando, mas tem que baixar mais ainda. O preço dos insumos também tem que baixar. Mas isso é uma coisa natural. O produtor tem que administrar a sua propriedade sabendo que o produto dele, a moeda que ele vai pagar, é o grão que ele vai produzir. Ele tem que fazer a conversão para grão. Se ele vai comprar um adubo que está muito acima daquele valor lá em sacas de soja, ele tem que ver que não é o momento ideal para ele comprar. E, seu Redivo, essa aqui está sendo uma semana bem corrida, mais ainda para o senhor, porque tem a Norte Show que está chegando. Então, a Norte Show está sendo esperada, é uma grande feira que acontece no estado do Mato Grosso. Nós estamos muito animados com a Norte Show. Já está tudo startado, você vai no parque de exposição,
é uma muvuca montando os estandes, né? Um trabalho intenso, não tem hora para trabalhar, para parar. A moça batendo marmito, o pessoal que está trabalhando lá batendo marmito, quer dizer, é uma correria danada. Mas está tudo redondinho, nós temos um número de expositores bastante acentuado, temos 38 palestras, que é importante que se diga, 38 palestras dos mais variados temas, palestras técnicas que trazem, e com especialistas renomados. Sempre se procura trazer pessoas do mais alto nível para que agregue conhecimento às pessoas que para a Norte Show vierem. E nós aproveitamos, convidamos aí toda a população do estado do Mato Grosso, do sul de Rondônia, né, do Pará, que venham visitar, venham nos visitar aí essa grande feira que acontece nos dias 16 a 19 de abril. Os portões são abertos, não é cobrado ingresso, não tem cobrança de ingresso nenhum, todas as palestras são gratuitas. Então, o produtor, a população em geral, tem que aproveitar para visitar essa grande feira que acontece na cidade de Sinop. Né? Ela tem uma função econômica também de aquecer o comércio local, e ela traz isso para Sinop. Bares, restaurantes, né? Os hotéis, a rede hoteleira já está toda lotada. E o comércio local aquece também, né? Todo o comércio local é impactado pela Norte Show. É um grande evento que acontece em Sinop, é a 5ª edição da Norte Show, e Sinop é uma cidade privilegiada, porque ela consegue, né, ela congrega aí 40 municípios da região norte do estado do Mato Grosso que convergem para Sinop. Então, estão todos convidados a participarem desta grande feira. Dia 16, abertura dia 16, os portões estão abertos a partir das 8 horas da manhã, e às 18 horas ou 6 horas da tarde haverá abertura oficial da Norte Show, com a presença do governador do estado, Mauro Mendes, que vem prestigiar a nossa feira, né, deputados federais, deputados estaduais, secretários de estados, presidentes das entidades FAMATO, a ProSoja, a Crismate, a Crimate, né, estarão presentes valorizando esta feira, né, os presidentes dessas entidades. Então, é um grande momento do produtor vir participar, né, congraçar entre si, né, e ver o que tem de inovações nessa grande feira que acontece aqui, os lançamentos, os últimos lançamentos, as inovações tecnológicas em todos os setores, as melhores variedades, com maior potencial produtivo. E ele vai fazer um balanço daquilo que lhe cabe, daquilo que é possível ele comprar ou não comprar. E aproveitando que o senhor está aqui, né, que a gente tem a oportunidade de fazer essas perguntas, o Bolsonaro vai vir? Com toda certeza. Eu tive a honra de estar com ele em Brasília, onde ele confirmou a sua presença. Dia 17, ele chega no aeroporto às 12h59 da tarde do dia 17, e será uma grande festa, Eu acho que nós devemos muito ao presidente Bolsonaro pela condução nos seus 4 anos de mandato. Ele colocou o país de volta aos trilhos, foi um governo de moralidade, que pregou a moralidade, colocou ministros, todos eles não teve indicação política, foram por mérito que foram indicados. E eu acho que todo brasileiro de bem sente a transformação que o país teve nesses últimos 4 anos. Esperamos que as coisas mudem de novo e que o Brasil volte no trilho de novo do crescimento, da prosperidade, do desenvolvimento, que é isso que nós precisamos. Então ele chegará no dia 17, às 12h59, no aeroporto municipal de Sinop. De lá ele vai até a Norte Show. Ele vai até a Norte Show numa grande carreata que tem, com motocicleta, caminhonaço e carros. Então, eu acho que vai emendar do aeroporto até a Norte Show, vai ser uma fila só. E lá ele vai ficar até as 5h30 da tarde, visitando a nossa feira. Então a gente fica muito honrado com a presença dele, muito enaltecido com a presença dele. Ele é uma pessoa que sempre foi valorizado na nossa região, e nós não podemos esquecer o passado, né? Eu acho que a gente tem que sempre ter em mente que aquelas pessoas que fizeram o bem têm que ser reverenciadas, e é isso que a gente vai fazer com a vinda dele aqui em Sinop.
E, seu Redivo, vão ser quantos estandes, quantas vitrines que terão lá na Norte Show? Tem mais de 1.000 e poucos produtos, mais de 400 vitrines expostas, mais de 1.400 itens que sendo expostos. São todos 38 palestras. Todos voltados, as exposições voltadas ao agro, ou tem de todos os segmentos? Não, tem de Sinop tem um diferencial que é de todo o segmento. Né? Nós temos o comércio local que também participa, lojas de material de construção, de produtos de acabamento, de ponta, né? Diversos segmentos, né? Dos interiores. Então nós temos, não é só voltado para o agronegócio, nós temos todos os setores participando da nossa feira, que isso é muito bom porque diversifica também. E é uma feira interessante, um espaço legal, onde a família também consegue ir lá, muitas crianças a gente vê acompanhando os pais. Foi importante você falar das crianças. Nós temos um grande programa aí que nasceu aqui em Sinop, nasceu na Norte Show, que é a Norte Show Kids. Todos os anos são levados crianças da 4ª e 5ª série, se não me engano, 4ª e 5ª série do primário, né? Sim. Criancinhas de 8, 10 anos que vão visitar a feira das escolas municipais. E qual é a intenção de fazer isso? É mostrar para essas crianças o futuro que tem da nossa região, como o agro se desenvolve, o quanto ele é forte, o quanto ele é pujante, o quanto ele causa de bem para a nossa região. Né? Então, quando a gente vê muitas pessoas criticando que o agro desmata, que o agro é isso, o agro é aquilo, a gente quer mostrar o lado bom do agro e mostrar que aquilo que a gente já falou, que nós preservamos aí, tem 61% dos biomas preservados. Plantamos em apenas no Mato Grosso, planta apenas 14%, não dá nem 14% da área do estado do Mato Grosso é utilizado com agricultura. Então nós temos muito para avançar ainda, nós temos muito para crescer, muito para evoluir e muito para transformar esse estado aqui, potencial para isso ele tem. Seu Redivo, eu agradeço a vinda do senhor, sua participação por aqui, para falar, né, um pouquinho da Norte Show que vem chegando, muita expectativa, né? E a gente vê o comércio apoiando também. Hoje todo mundo valorizando. Eu acho que é o momento de convidar todos, não é convidar não, é convocar todos. É uma grande oportunidade de você, sinopense, mesmo que você não tenha nada a ver com agricultura, mesmo que você não vá lá visitar, vai prestigiar, vai ver um setor que é responsável pelo desenvolvimento dessa cidade. As entradas são livres, os portões estão abertos, das 8 da manhã até as 18 da tarde. Não tem bebida alcoólica lá, é proibido nos estandes oferecer bebida alcoólica. É uma feira de negócios, uma feira para visitação, para você ver o que Sinop oferece de melhor para a população brasileira, para a população mato-grossense e para a população da nossa querida Sinop. Agradecemos então a vinda do senhor aqui falando sobre a Norte Show e também um pouco do agro, a história do sindicato rural, né? E do momento atual que se encontra agora, tanto o senhor nessa representatividade que tem na FAMATO, na ProSoja. E até quando que o senhor fica no sindicato rural? Tem mais 2 anos. 2 anos pela frente. 2 anos de muito trabalho ainda. São mandatos de 3 anos, eu estou no primeiro ano do segundo mandato. E tem a FAMATO e a ProSoja ainda, né, seu Redivo? A gente vai acumulando as funções, né? Mas diz que assim, Deus não dá cruz mais pesada que você possa carregar, né? Nós carregamos ela com bastante orgulho, a gente tem orgulho. É pela primeira vez que a região norte do estado do Mato Grosso tem um membro ocupando a vice-presidência da FAMATO. É um cargo, para mim, bastante importante, que me enaltece bastante. Sim. E a gente faz isso com bastante zelo. E isso aqui foi conquistado com o trabalho que a gente fez, com o trabalho anterior, porque nada vem de graça, né? Eu acho que o trabalho que a gente fez nos projetou para ser indicado como vice-presidente da FAMATO. Seu Redivo, muito obrigada pela sua vinda aqui, e aqui na CDL está sempre também de portas abertas para quando o senhor precisar. Todos vocês, né, que do agro têm o espaço de vocês aqui. Da mesma forma, nós que agradecemos, a gente sempre colocou à disposição o nosso sindicato rural, sempre está à disposição de todos, e é importante ter esse entrelaçamento entre as entidades. Nós temos que nos unirmos, né, e unirmos cada vez mais, porque os problemas são comuns. Os problemas de cada entidade, de cada uma delas, com as suas particularidades, mas são problemas comuns.
Então, fico bastante feliz pelo espaço cedido e por poder estar aqui tendo essa conversa bem franca, bem direta contigo, né? Eu acho que eu fico feliz com isso. Ok, muito obrigada. E eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Eu vou te esperar. Tchau, tchau.